bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias. Superi Notícias, o seu jornal na hora do almoço. E claro, nesse segundo bloco, você que sempre acompanha o Superi Notícias sabe que a segunda parte do jornal é destinada ao Resenha Cast, o seu podcast das referências aqui de Governador Valadares. E se é referência e se tem sucesso numa área muito importante, não só em Valadares, mas em todo o Brasil, que é a área do direito, está aqui no Resenha Cast. E hoje vou receber justamente uma pessoa que se encaixa perfeitamente em todos esses atributos que eu acabei de citar. Afinal de contas, tenho a honra de receber e conversar e conhecer a advogada doutora Amanda Pereira. Ela que está aqui para poder falar um pouquinho mais sobre o direito notarial e registral. Doutora, primeiramente, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra receber uma pessoa do seu gabarito, da sua elegância. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui falando mais um pouquinho, né, sobre o direito notarial e registral, que é muito ainda desconhecido pelas pessoas. Então, eu fico feliz de poder divulgar um pouquinho essa área do direito. Doutora, eu estou pensando em fazer o curso de Direito e assim que eu me formar, eu quero me especializar em uma área. Vi na internet um pouco mais sobre o direito notarial e registral, só que eu não sei quem é. Você que já está na área pode me dar uma ajuda para a gente poder começar nosso bate-papo. O que consiste o direito notarial e registral? Bom, o direito notarial e registral, ele é a legislação dos cartórios. Nós advogados, quando saímos da faculdade, a gente não tem muita noção de tudo que você consegue resolver um cartório. A gente não tem essa parte dentro da faculdade. E é uma área que vem crescendo muito, porque nos últimos anos, a gente tem visto o fenômeno da desjudicialização. Você tirar do judiciário alguns procedimentos para poder resolver de forma mais rápida, que o judiciário, com a quantidade de processos, não está dando conta. Sim. Então, muito desses procedimentos passaram a ser resolvidos em cartório. A maioria das vezes quando não tem conflito, quando não tem menor envolvido. Então, a gente consegue fazer um inventário em cartório, você consegue divorciar, você consegue resolver diversas questões. Então, o direito notarial e registral é essa legislação que rege os cartórios. Então, ele envolve tanto o direito empresarial, direito de família, direito de sucessão, direito imobiliário. Ele envolve uma série da gama do direito, assim, várias vertentes do direito, mais voltado para essa legislação dos cartórios. Então, eu costumo falar assim, que o cartório, ele tem uma fama ruim de ser burocrático, de ser chato, mas muitas vezes por falta de conhecimento, porque quando você estuda o direito notarial e registral, você passa a entender o porquê de estar exigindo aquela certidão, por que ela tem que ser atualizada, o porquê que você tem que reconhecer firma num documento, e aí você vê que aquilo ali tudo é para trazer uma segurança para as partes envolvidas. Então, na verdade, o cartório ele é um aliado do cidadão, e agora ele passa a ser aliado do advogado, e a gente precisa começar a enxergar esse outro lado, ter essa visão, porque as coisas cada vez mais vão saindo do judiciário para ser resolvida de forma mais rápida. A pandemia influenciou muito nessa questão, porque os tribunais ficaram praticamente fechados e o cartório ficou 15 dias fechado só. Então, muitos advogados até se encontraram um pouco perdidos, porque não sabia como funcionava o cartório e aí tiveram que aprender. Então, assim, hoje em dia é uma área essencial. Eu acho que todo advogado que trabalha principalmente com o direito civil num todo, ele precisa ter um conhecimento de como funciona o cartório. E o direito notarial e registral, ele está aí para nos ensinar isso. E é interessante você tocar nesse ponto e na sua brilhante explicação em relação à questão do que consiste o direito notarial e registral, porque, como você mesma disse, existe uma ideia na cabeça, imagino que até mesmo dos profissionais que precisam do cartório, e principalmente para nós leigos que precisamos do cartório ali uma hora ou outra, de que quando você pensa no cartório, você já vem aquela ideia na cabeça de burocracia, de demora, de dor de cabeça, e pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, por favor, o direito notarial e registral, ele serve como uma espécie, até mesmo para poder reforçar a ideia do cartório como um agente, podemos colocar assim, muito importante para resolver questões que têm ligação direta com o cartório.
Com certeza. Por exemplo, antes, né? Antes não, hoje em dia até. Você vai fazer um divórcio, Sim. por exemplo. Você fica ali alguns anos para resolver. Num cartório, você consegue resolver em alguns meses. Exatamente. Então, as pessoas, na verdade, têm que enxergar o outro lado. Não é da burocracia, é Sim. da celeridade, sabe? No cartório, praticamente o advogado que vai movimentar o processo. Você não tem que ficar esperando um juiz despachar, a secretaria, que às vezes é muito demorado pela quantidade que tem ali. Então, o cartório, na verdade, ele é célere. Hoje em dia, a gente tem o e-notariado, Sim. que você consegue assinar escrituras públicas de casa. Então, você, pelo celular, onde você estiver, em qual estado você estiver, a gente consegue até mesmo, tem casos fora do país que a pessoa consegue fazer essa assinatura eletrônica no cartório. Então, na verdade, ele está aí para facilitar a vida, não é para dificultar. E muitas vezes a gente tem esse estigma, né, do cartório ser burocrático. E, na verdade, é um outro lado. Na verdade, o cartório está aí para facilitar, para auxiliar. Então, a gente precisa mudar um pouco dessa visão. A pandemia serviu para reforçar a imagem da importância desse subgênero, podemos dizer assim, do direito perante as pessoas, porque a pandemia, tirando claro a questão de como ela foi nefasta para centenas de milhares de famílias em todo o mundo, no contexto profissional serviu para reforçar muito a imagem positiva de várias áreas, por exemplo, a figura do enfermeiro, dos médicos. Nessa parte do direito, o direito notarial e registral, teve na pandemia um alicerce positivo para as pessoas olharem e falarem, é algo importante, é algo interessante? Com certeza, como eu falei, os tribunais ficaram praticamente fechados durante toda a pandemia. E os cartórios ficaram só 15 dias, que foram aqueles primeiros 15 dias que ninguém sabia como seria e tudo. Logo depois daquilo já foi visto como um serviço essencial e continuou funcionando normalmente. Então as pessoas, os advogados, muitos deles, se viam obrigados a descobrir como é que funcionava um cartório. E aí que foi entender tudo que você consegue fazer num cartório, como que as coisas andam mais rápido. Então, com certeza, a pandemia contribuiu positivamente para o cartório e também, assim, para a própria legislação, o próprio cartório também teve que se modernizar. Igual essa questão do e-notariado, há muito tempo esse projeto já vinha sendo estudado e tudo. E com a pandemia, eles tiveram assim, não, agora a gente tem que pôr em prática, então vamos agilizar, vamos colocar para funcionar, ver como que vai ser. Então, agilizou esse processo e hoje em dia a gente também tem o sistema, o CRI, aqui em Minas Gerais, que você consegue protocolar em cartório de registro de imóveis, você consegue emitir certidão online. Então, o próprio cartório se viu obrigado a modernizar, a digitalizar, né, ficar mais digital. Então, com certeza, a pandemia contribuiu para tanto reforçar a imagem do cartório, da sua importância, como para o próprio cartório se modernizar e tentar tirar um pouco essa questão desse estigma, né, que o cartório tem. Nossa, hoje estamos tendo uma verdadeira aula sobre direito notarial e registral para poder continuar inserido nessa questão de conhecimento, de poder aprender um pouco com você, um pouco não, muito com você. Dê exemplos de alguns tipos de ações, alguns tipos de processos que estão incutidos e dentro dessa seara do direito, né, que corresponde à questão do direito notarial e registral, algo que você já passou dentro da advocacia, atuando em algum tipo de processo, ou casos que são muito recorrentes dentro dessa área do direito. Bom, a gente tem, né, o inventário que você consegue fazer em cartório, você tem o divórcio, você consegue fazer agora uso capião, extrajudicial. Final de 2022 saiu uma legislação que agora você pode fazer uma adjudicação compulsória. Então, a pessoa ali que tem uma promessa de compra e venda, que está quitado, que cumpre todos os requisitos, ela não precisa mais entrar na justiça para isso. Então, é muito mais rápido esse procedimento. E também, fora esses que eu falo assim, são os maiores, os principais, você consegue também... no cartório, você consegue produzir provas para processo judicial, por exemplo, com as atas notariais. Vamos supor, eu mexo também com a questão do direito imobiliário. Então, a gente pode usar muito a ata notarial para fazer vistoria em imóvel e para aí você anexar num processo que aquilo ali já vai ser uma prova pré-constituída, já vai ter uma fé pública que é do tabelião, então já é uma prova mais segura e tudo.
Então, assim, são N questões. É até difícil a gente falar, porque toda parte do direito que você vai ver, a não ser uma questão penal, mas as outras áreas, você vê que você consegue resolver aquilo ali envolve alguma coisa no cartório, você consegue a ajuda do cartório em algum sentido ali. Por que você escolheu esse subgênero do direito para poder atuar profissionalmente? Bom, eu escolhi assim, quando eu me formei, na verdade, eu pensava em fazer o concurso para cartório, mas confesso que eu não tinha muita noção da área, a gente só ouve falar. Então, eu comecei a estudar para concurso e aí eu vi, assim, um mundo se abrindo na minha frente. Falei, meu Deus, como que a gente não aprende isso na faculdade? Como que, né, a gente não sabe que existe esse outro lado do direito que é muito importante e que facilita muito a vida, tanto dos advogados como da população. Então, eu me apaixonei. E aí, eu, né, assim, por enquanto, deixei de lado um pouco o concurso, porque eu também trabalhei um tempo dentro de um cartório e eu vi ali que falta um pouco de conhecimento, muitas vezes por parte dos advogados ou da população mesmo. Então, eu quis entrar nessa área porque eu vi que realmente tem uma carência nessa área e que as pessoas ainda não conhecem, que é um pouco desconhecido. Então, eu assumi um pouco no papel, assim, de divulgar um pouco e tentar, né, tirar esse estigma, tentar fazer com que as pessoas enxerguem o direito notarial e registral com outros olhos. Quais são os desafios de uma jovem advogada, principalmente que atua, né, e tem como especialidade uma área tão importante e, assim, tão olhada também aos olhos das pessoas como algo muito importante, que as pessoas sempre procuram e às vezes já pensam na questão da burocracia, da dor de cabeça. Pegando todo esse contexto, quais são os desafios de uma jovem advogada como você nessa área? Bom, acho que o desafio dentro dessa área é, de fato, você conseguir fazer com que a pessoa enxergue que aquilo ali vai ser mais fácil, vai ser mais rápido. Até nós próprios advogados, na faculdade, a gente é ensinado com processo. Tudo é processo. Eu falo que às vezes, assim, a gente vai escutando algum caso, a pessoa vai te contando até numa mesa de bar, vai te contando algum caso, você já vai começar a pensar que aquilo ali cabe indenização, isso aqui é dano material, que não sei o quê. Então, eu acho que a principal dificuldade é você desvincular um pouco de processo, de judiciário, é você conseguir, né, olhar com outros olhos, né, você conseguir fazer ali uma advocacia muito mais, assim, ela é um pouco mais trabalhosa, porque você tem que pensar uma outra maneira, e a gente aprendeu a lidar de outra forma. Então, você desvincular aquilo ali e tentar mostrar para as pessoas como que aquilo ali é mais rápido, é mais benéfico para elas, traz, assim, é um trabalhinho que a gente tem que enfrentar. O que a pandemia trouxe de positivo para a atuação do advogado que você, doutora Amanda Pereira, viu que veio na pandemia e é algo que você acaba fazendo uma espécie de reflexão e enxergou como situações positivas que você vai carregar para toda a sua carreira profissional? Eu acho que o extrajudicial, né, que é você resolver as coisas fora do judiciário, não somente eu falo no cartório, mas como um todo, uma questão de talvez uma mediação, alguma coisa assim. Eu acho que assumiu um papel muito importante, porque as pessoas viram que não pode depender 100% do judiciário. Então, os próprios advogados precisaram, né, como eu disse, ir no cartório, ver como funciona, entender aquilo ali, o porquê daquilo ali, ver a importância que aquilo ali tem, se modernizar, começar a usar mais rede social, começar a fazer vídeo, porque eu acho que eu falo assim, não é nem o futuro, né? Já é o presente. A gente tem que estar ali, mesmo no meio digital, a gente tem que aprender a lidar, tem que aprender igual mexer no notariado, tem que procurar saber. Não pode ficar naquela mesmice do judiciário e ficar indo em fórum. Hoje em dia a gente tem processo eletrônico que já existia e agora com a pandemia tomou mais força essa questão do online, as audiências hoje em dia, a maioria são online
e etc. Então, eu acho que a pandemia contribuiu muito para essa questão, assim, do digital, né? Sobre o digital, até para poder pegar um gancho no que você acabou de falar na sua última explanação, e aqui eu estou falando como leigo, né? E aqui é profissional, você. Tem algumas áreas onde eu vejo que os profissionais que estão inseridos nessas respectivas áreas apostam muito nas redes sociais para poder alavancar o seu trabalho e servir como uma espécie de também de divulgação. Na área da advocacia, pelo que eu acompanho na minha rede social, eu vejo que é um movimento que tem sido feito, mas ao mesmo tempo de forma muito tímida. E existem algumas profissionais e alguns profissionais que têm se destacado, ao meu ver, em relação a essa questão de mostrar o seu trabalho e mostrar um pouco mais o lado profissional, mais do que necessariamente mostrar o lado pessoal. E você é uma delas. Me chamou muita atenção como você trabalha muito bem a sua rede social. Claro que tem seus momentos de lazer, seus momentos da sua vida pessoal, mas a doutora Amanda Pereira, é possível a gente conhecer o seu lado doutora também na sua rede social. Claro que eu falo, né, principalmente o Instagram, que está mais em voga nos dias de hoje. De onde vem essa ideia e qual que é a importância do advogado ter essa noção, como você tem, de utilizar o Instagram, de utilizar uma rede social como uma fonte de divulgação do trabalho para as pessoas? Bom, então eu acho que o digital hoje, né, é o que a gente fala, quem não é visto não é lembrado. Sim. Tá todo mundo ali com o celular o tempo inteiro, você abre Instagram e tudo. E eu falo assim, por exemplo, eu vou num médico, você pega o nome do médico. Sim. Eu sempre vou no Instagram para ver aquele médico. E assim como todo profissional que hoje em dia eu vá me consultar, eu vá ter algum contato. E eu acredito que o advogado não é diferente. Óbvio que eu entendo ainda um receio dos advogados nessa questão, muito porque a OAB regulamenta, não deixa a gente divulgar certas coisas, mercantilizar muito a advocacia. Mas existem outras formas de você divulgar a informação, mais informar mesmo as pessoas, que acaba promovendo aquele advogado que está ali no meio digital. E hoje em dia eu acho que é essencial. Eu acho que todo mundo tem que, né, começar a partir para esse lado, porque é um meio da gente divulgar nosso trabalho atualmente é através da rede social. E eu acho que é isso. A gente tem que estar sempre assim, buscando, né? A melhor forma de conseguir transmitir o trabalho. Quem é Amanda Pereira? Nossa, pergunta profunda. Mas é uma advogada que busca sempre estar estudando, se especializando, que gosta muito do que faz e que tem muita responsabilidade com a vida do outro, assim, porque no direito a gente mexe na vida e muito no patrimônio da pessoa. Então, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade para conseguir fazer um bom trabalho. E apesar de ser nova, eu me procuro ao máximo a estudar, a aprender, a ir atrás e acho que é isso. Você citou situações relacionadas à vida da doutora Amanda Pereira. Em relação a Amanda Pereira, o que te deixa triste? O que me deixa triste? Não sei, talvez. Não sei. Ué, se eu não tiver nada que te deixa triste, melhor ainda. Não, são situações assim, né, que às vezes ocorrem no nosso dia a dia, que não são da forma como a gente gostaria que fossem. Mas eu acho que eu procuro, assim, sempre ver o lado bom de tudo, mesmo quando alguma coisa dá errado. Eu tenho, assim, na minha cabeça que lá na frente eu vou entender o porquê daquilo. Então, lógico que eu fico triste na hora e tudo, mas eu aprendi a não me desesperar, porque eu acho que tudo é um jeito no final. O que te irrita? O que me irrita? Falta de compromisso. Atraso. Algumas coisas. E chegou atrasada aqui na entrevista, brincadeira. Não, cheguei. Brincadeira. Doutora, a nossa vida, né, você como advogado, e se tem uma profissão que precisa ler muito, é a profissão, né, é o advogado ou advogado, como é o seu caso. E a nossa vida é como se fosse uma espécie de um livro, né, de páginas positivas, de páginas negativas. Feito esse pequeno preâmbulo,
qual foi o momento mais triste da doutora Amanda Pereira e o que você fez para poder se reerguer, passar por cima dessa adversidade, se é que teve, e que pode servir como uma espécie de mensagem de superação para quem está nos acompanhando? Na verdade, assim, vou falar um pouco do lado profissional. Não é nem mais triste, assim, mas foi uma que me causou assim, uma certa angústia, que foi exatamente quando eu decidi abrir o escritório, por mais que pareça assim, nossa, né, uma coisa boa, uma realização, mas é muito angustiante você não saber se aquilo ali, se está tomando a decisão certa, se vai dar certo, é muita incerteza, muita insegurança. E eu, por mais que eu tivesse com medo, né, eu fui, assim, de peito aberto, falei, não, vamos ver o que vai dar, eu vou me dar meu máximo, se lá na frente eu ver que não deu certo, a gente volta atrás e começa de novo. Então, eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar e que eu gostaria, assim, que me passassem vai com medo. Se der medo, vai com medo mesmo, que vai dar tudo certo. Se não der, a gente volta atrás e começa de novo. Mas é sempre ir de cabeça erguida que vai dar, no final, dá tudo certo. Qual que é a importância? Te conhecendo pessoalmente, dá pra ver que você é uma pessoa muito autêntica, de uma personalidade forte, mas sem ser ignorante, mas de ter uma personalidade que todo mundo te conhece, todo mundo sabe da onde você veio, quem você é, do que você gosta, do que você não gosta. Imagino que todas essas características que eu citei agora há pouco, e outras mais, obviamente, e todas positivas, vêm muito, né, e vieram muito da questão da criação dos seus pais. Qual que é a importância dos seus pais para a sua vida? Nossa, total, 100%, assim. Além do apoio, né, que eu sempre tive, eu acho que na questão profissional, principalmente, eu tenho meu pai como uma referência, e foi ele... Na verdade, ele não queria me introduzir nesse mundo do direito notarial e registral. Ele achava que era uma área um pouco assim... uma área meio difícil, ele via que ele né, se esforça muito e tudo, e ele queria uma coisa assim, que eu pegasse mais tranquila, mas acabou que, acho que o sangue fala mais alto. Então, assim, é a pessoa que eu me espelho 100%, e de eu tiver alguma dúvida, eu ligar e falar, pai, me ajuda e tudo. Então, é meu alicerce, e a minha mãe me apoiando sempre, tudo. Então, eu acho que, assim, eles são fundamentais. Eu acho que se não fossem eles, eu não chegaria onde eu cheguei, nem como vou conseguir chegar onde eu quero. Para quem te conhece, sabe que você também, além de ser muito profissional, eu acho que isso é muito interessante, principalmente para pessoas da nossa idade, né? Nós que somos mais jovens, né? É difícil você ver umas pessoas que que convivem com as mesmas coisas que a gente convive, tem praticamente a mesma vida no sentido de situações, do lado profissional, ser tão profissional como você, e eu admiro muito isso na sua pessoa. Mas para quem te conhece sabe que se tem algo especial na sua vida e algo que eu sei que é muito importante para você, é o seu avô. De onde vem toda essa importância e de todo esse amor e carinho? Eu acho que da vida mesmo, assim, né? Ele acabou deixando um legado e, embora a gente não consiga, né? Porque não consiga da forma que eu gostaria de continuar, mas existe uma outra forma, que é nessa advocacia do direito notarial e registral. Então, tem uma frase, né, que meu avô disse, que na minha família, a gente leva muito, que é maior... Ixi, calma aí, deixa eu lembrar agora exatamente. Mas, basicamente, que a maior glória da paternidade é de onde tirar o pé o pai, poder pôr o pé o filho. Então, eu sempre levei essa frase, assim, comigo. E tenho tentado, assim, honrar esse legado dele. Um lugar em Valadares que a doutora Amanda Pereira gosta de ir com as amigas, com a família, que faz questão naquele momento relax, naquele momento tranquilo, final de semana, que você gosta de ir, ficar ali tranquila, tomar uma água, tomar um refrigerante, não sei se você bebe bebida alcoólica, fica à vontade para poder falar, que você gosta de ir e se sente à vontade. Pode falar o nome do empreendimento, tranquilo. Tem 2 lugares que, assim, eu e minhas amigas, a gente vai sempre.
Um é o Rogério na Ilha, a Sim. espetaria da Ilha. A gente tá lá praticamente toda semana, Olha. a gente ama. Batendo ponto lá todo dia. A gente bate ponto. E também o Assim Assado, eu Sim. acho que é um ótimo lugar, assim, pra bater um papo mesmo, pra você almoçar domingo. Eu gosto mais dessas coisas, assim. Também, às vezes, pra sair, tomar um vinho, ter um pinot, Sim. que a gente gosta muito. Mas acho que o Rogério Assim Assado, assim, a gente Dá bate ponto lá. Dá pra ver duas coisas, que você gosta de carne, né? Espetaria assim, assado, e que ela é muito chique, porque ela soltou um pinot aqui, e dá pra ver que a pessoa tem elegância. Por falar em amiga, se tem algo que também dá pra gente poder ver no seu Instagram, é que a doutora Gabriela Diniz é muito importante na sua vida. Por que que ela é tão fundamental na sua vida? Dá pra ver que ela está e já esteve presente em vários momentos de toda a sua trajetória profissional e também, obviamente, pessoal. De onde vem essa amizade tão forte com a doutora Gabriela Diniz? Bom, acho que não só com ela, mas assim, com as minhas outras amigas, a gente teve uma sorte de ter um grupo de amizade de infância muito forte. Então, mesmo que praticamente todas nós estudamos fora, ficamos um tempo afastadas, a gente é muito unida, tem uma amizade muito forte, muito boa. A gente faz questão de estar presente né, nos momentos importantes da vida uma da outra, e elas, assim, sem dúvida, assim como a minha família, é um alicerce, muito assim, nessa questão profissional também, me ajudam muito. Eu tenho as amigas também que são advogadas, Sim. que então também me dão um auxílio muito bom nessa parte do digital. A Gabriela e a Camila me ajudam muito, assim, porque elas também estão nesse meio. Então, a gente acaba trocando figurinha de profissional, Sim. do que fazer e tudo. Então, elas, assim, nessa parte, principalmente do digital, elas me ajudaram. Se não fosse elas, eu acho que eu nem saberia por onde começar. Mas fora essa questão profissional, eu dou graças a Deus todos os dias pelas minhas amigas, porque elas, sem dúvidas, são, assim, a família que a gente escolhe, né? E qualquer coisa eu sei que eu posso contar com elas. E graças a Deus, a gente, desde pequenininha, a gente é super grudada. E até nossa família, aquela coisa, conhece todo mundo e tal. Então, realmente, assim, é a família que eu escolhi. Uma qualidade de governador Valadares? Família. Eu acho assim, né? Me lembra família, até quando eu morei fora. Eu tinha, assim, a casa. Essa questão, assim, acho que é isso mesmo. Defina essa conversa em uma palavra. Profissional. Doutora, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo. Foi, como eu disse, né? Foi uma honra poder te entrevistar, te conhecer e saber um pouco mais, obviamente, do seu lado profissional e, por que não, também algumas questões ligadas à sua vida pessoal. Obrigado pela confiança de poder falar da vida pessoal e sucesso. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Espero voltar mais vezes. E espero ter passado um pouquinho, assim, do que eu sei do direito notarial e registral e que desperte um pouquinho da curiosidade das pessoas para procurar se informar mais sobre essa área. E para quem também conhece a doutora Amanda, sabe que ela é atleticana doente, né, doutora? Estou. Tá certo. É galo na veia. Isso daí. Obrigado mais uma vez, doutora Amanda Pereira, o Super Notícias, o Resenha Cast de hoje. Vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.